O tema de hoje é pornografia e sublimação. Para desenvolver esse assunto, foram convidados Oscar Cesarotto, o coordenador do curso de semiótica psicanalítica, e João Fantini, professor também do mesmo programa, que acabou de chegar de Londres, ou seja, ele fez um exercício de paciência para aguentar os piratas. Não poderia deixar de passar uma mensagem. Aproveitando que estamos sendo gravados, só deixo uma mensagem para vocês. As Malvinas são argentinas. Vai falar primeiro, João. Bom, a parte difícil de falar sobre pornografia é que, quando a gente vai falar um pouco mais tecnicamente, a pornografia está situada em o que a gente chamaria em semiótica ou na comunicação, está situada a partir de vários suportes, né? Ou mídias, como livros, fotos, filmes, desenhos, pinturas, animações, videogames, para alguns até esculturas. Ou seja, no senso mais comum, e em razão da própria origem da palavra, né, que é pornografia, que é prostituição mais imagem, né? A pornografia guarda uma estreita relação com a imagem, né? Mas a gente não devia esquecer, por exemplo, que talvez um dos segmentos mais lucrativos da pornografia não envolve imagem, né? E é disseminado no... Cara, eu estou parecendo o Pato Donald, né? Sério. Deixa alguém que sabe fazer isso. Não estava muito bom. Bom, estando bom para vocês, a gente pode continuar, né? Bom, como eu estava dizendo, a gente não pode esquecer que um dos mercados mais lucrativos da pornografia não envolve imagem, né? Que é o chamado... Como é chamado? Disque sexo, ou alguma coisa parecida, né? Ou seja, uma pornografia que é feita só através da voz e que existe, bom, em todo lugar do mundo que eu fui tem. Em todo telefone público tem um monte de telefonezinhos, tal. Embora todos também tenham uns que tem só o telefone, mas a grande maioria também tem uma imagenzinha. Essa imagenzinha direciona um pouco que tipo de conversa você vai querer, né? Vocês já viram isso? É impossível não ver, porque você vai no telefone público, se você precisar, lá estará uma série de telefones, e às vezes esse telefone vem com uma imagem também, né? Uma imagem de uma garota, então tem várias categorias, e o sujeito já liga esperando que o do outro lado, quem está atendendo o telefone, é exatamente aquela garota que está na foto, né? Então, a primeira coisa para se constatar na pornografia é que sempre tem uma fantasia de quem está do outro lado, né? E ao mesmo tempo, uma fantasia bastante assumida, porque todos sabem que não é a garota que está lá do outro lado, né? Não poderia ser a mesma garota atendendo 500 telefonemas ao mesmo tempo, né? Normalmente são donas de casa que fazem isso no período da tarde. Segundo eu vi no programa uma vez. Bom, se Gutenberg inventou a imprensa, a pornografia botou para funcionar, né? Porque logo que Gutenberg começa, produz a Bíblia, etc., já se produz uma coisa que chama... um livro que chama I Modi, italiano, de Pietro Aretino, né, que foi vendido na Europa e tornou Aretino um dos escritores mais lidos da época seguinte, que se tratava de sonetos e algumas imagens, né? E essas imagens eram essas mesmo que vocês estão pensando, né? Pessoas copulando, etc. Então, enfim, a pornografia nasce... Quase toda a mídia, quando foi criada, teve uma influência disso, né? Teve uma influência, a pornografia fez parte dela. Mas há um problema ainda, né? Estava até conversando com o Oscar, que é um problema muito sério do ponto de vista estético, que é distinguir
pornografia de erotismo, né? Que é visto como uma forma de arte, né? O Oscar tem até alguma coisa a dizer sobre isso, né, Oscar? Eu ia falar o que você falou, então você mesmo fala. Ah, tudo bem. É uma definição. Se alguém disse, não sei, tem um anônimo, mas é assim. A pornografia é o erotismo dos outros. O nosso é sempre fino, dos outros que é chulo. E aquela parte dos objetos? Qual parte dos objetos? Não, vou falar depois, mas só se lembrar. Ok, tem mais uma parte interessante que é uma definição semiótica que o Oscar faz entre erotismo e pornografia. Então, se ele esquecer, eu esqueci, alguém lembra depois, em algum momento. Também uma outra distinção, uma grande chave, né, assim, que é usada, que é distinguir o que seria uma pornografia soft de uma pornografia hard. A distinção mais básica é que a soft não teria penetração, normalmente não há exibição de genitálias, né? E a hard seria com penetração, né? Que seria, para as pessoas que lidam com o mercado, essa hard seria mais destinada ao público masculino e a outra seria mais direcionada ao público feminino. Observando empiricamente, a gente eu posso dizer, né, vou dizer meu nome, que me parece que a pornografia ela segue hoje em dia o mesmo processo das várias divisões, das identificações sexuais, um pouco na linha, se pensar no fim da tradição, né, chamado fim da tradição, que comprimia um pouco a sexualidade no campo da heterossexualidade. Então, me parece que a pornografia avança nas subdivisões também no mesmo sentido, né? Se hoje a gente pode ver que há diversas maneiras de se identificar sexualmente, né? Por exemplo, você não pode dizer hoje que o homossexualismo é um homossexualismo, né? Um universo de tipos de se identificar dentro da homossexualidade. E a pornografia parece que segue o mesmo caminho, né? Tem 500 milhões de subdivisão. Quem tiver curiosidade, não precisa ter curiosidade hoje em dia, porque às vezes você vai fazer alguma coisa que não tem nada a ver com pornografia, por exemplo, escutar uma música na internet, e ao lado da música que você está escutando tem uma série de quadradinhos. São quadradinhos anunciando coisas no campo da pornografia, etc. Clique aqui, veja isso, etc. E tal. Então, quando você entra num site de pornografia, você encontra uma lista infindável de categorias, né? Os gêneros, etc. E esses gêneros, às vezes, eles podem variar de países para países, né? Dependendo, eu acho que um pouco tem uma relação com essa tradição, né? E eu fui obrigado a pesquisar isso, o Oscar me obrigou a fazer isso. Como diria as mocinhas nos filmes dos anos 50, ele me obrigou a fazer coisas horríveis. Ele era nos enviado ao velho mundo, tinha que pesquisar. Ok. E, por exemplo, eu achei bastante estranho que os sites alemães têm uma infindável subcategorias de transas familiares. Tipo, papai e filhinha, mamãe e filhinho, filhinhos e filhinhas, etc. E mais estupros com subdivisões, tipo estupros de guerra, estupros da categorias tipo, exclusivos da Segunda Guerra, estupros de nazistas, estupros da guerra da Bósnia, assim, produções bastante específicas ligadas à guerra, etc. Né? Ou seja, pela pornografia pode-se entender
quando você vai na Alemanha, né? Então dá para ler isso também. E tem as outras coisas que tem mais praticamente no mundo todo, com alguma distinção, que eu acho que é importante também, que dá para ler outra coisa que eu vou falar mais para frente, que é a pornografia com animais. Me parece, inclusive, que teve uma coisa, eu só li o resumo, o Christian estava envolvido com isso, teve alguma palestra, não sei se alguém aqui foi, sobre ética com animais. Ah, e até não vai ser. Porque me ocorreu que talvez esse assunto estivesse por lá também. Eu acho que logo haverá algum tipo de decisão ligada a isso, ou seja, proteger os animais dessa sacanagem toda. Uma infindável série de uso de animais, de todo tipo de animal, né, em pornografia. Além dos líquidos e sólidos corporais. Né. Não vou entrar em detalhes. Bom, sabe-se hoje pela choradeira dos produtores que a pornografia, embora ainda seja um mercado milionário, vem perdendo dinheiro. Né? E a razão é um pouco óbvia. Ela começa com a expansão da internet, mas principalmente com a entrada dos amadores, né? Que começam a roubar mercado na medida que começam a postar as suas próprias atividades sexuais na internet, né? E, enfim, atrapalham o campo de trabalho das pessoas que vivem disso. São os amadores que fazem seus atos sem cobrar cachê, eles são nomeados tecnicamente de pornografia não comercial. Né? Parece que tem uma distinção também, tem uma pornografia amadora, mas a amadora pode ser comercial. Alguns sujeitos produzem um amador como um subgênero comercial. Não se trata da atriz ou atriz modelo que estava transando na praia. Esse é o não comercial. Então tem isso, se expande bastante na internet. Há quem diga que mais de 50% do movimento na internet tem alguma coisa ligada a sexo. Né? Um pouco difícil de saber isso. Então se expande nisso, se expande no judiciário também, porque muitas dessas imagens não são, amadores não são autorizadas e depois que cai na internet, assim, é muito difícil de tirar. Normalmente nunca mais aparecem de lá, né? Só mudam de lugares, vão dos sites mais que são processados para outros improcessáveis e se perdem. Então tem isso, e agora também temos os filmes em 3D. Eu até escrevi uma coisa sobre cinema em 3D, que eu acho que tem uma dificuldade de fazer filme de amor em 3D, né? Agora eu vou fazer filme pornográfico em 3D, não sei como vai funcionar. O fato é que as avaliações que a gente tem são especialmente do mercado americano e dizem que, isso em 2001, nós estamos em 2012, pode ser que tenha caído até, ninguém sabe, que em 2001, só de vídeos pay-per-view, internet e revistas, o montante estaria em 2,6 e 3,9 bilhões de dólares, né? Que a pornografia movimentava só nos Estados Unidos há 10 anos atrás. Pornografia também hoje é tido como adição, né? No mesmo nível que musculação e outras coisas. Então tem grupos de ajuda, etc. Em alguns países como os Estados Unidos isso é uma coisa levada a sério, né? Tem grupos que funcionam da mesma maneira do AA, dos alcoólatras anônimos, né? Grupos de ajuda para considerar ou pessoas compulsivamente sexuais ou adictos de pornografia, né? Pessoas que não conseguem fazer mais nada, você ficar olhando vídeos e etc. E essa adição, me parece, eu não li sobre isso, mas me parece um pouco óbvio que ela está ligada ao fenômeno da internet, né? Não esquecendo que o consumo de pornografia é uma coisa quase sempre, não invariavelmente, mas na maioria das vezes se faz sozinho. Então, quanto mais privacidade, mais oferta de produtos, né? E mais privacidade, o consumo parece
tende a aumentar, e a internet oferece isso, né? Agora a gente já tem internet no celular, etc. Não precisamos ficar mais nem no computador, enfim, a pessoa não tem como vigiar a pessoa, a outra, né? Pode ser a outra, qualquer outra. De primeiro você poderia vigiar, por exemplo, o computador, né? Mas agora nós temos os celulares que pegam a internet, então o sujeito pode fazer isso mais privadamente ainda, né? Pornografia também é alvo dos movimentos feministas, né, que apontam a pornografia como uma das razões da violência contra a mulher. Ao mesmo tempo, nós temos um fenômeno editorial que chama 50 Shades of Grey. Acho que já está no Brasil também. Está hoje na capa da Veja. Ah, bom. 50 tons de... É uma trilogia, né, que eu não li o livro, se alguém ler pode até me informar melhor, mas parece que é uma mulher que se relaciona com um homem numa relação que envolve disciplina, dominação, submissão, sadismo, masoquismo, etc. É um fenômeno, é um livro de 2011, mas que estoura em 2012 na Inglaterra, nos Estados Unidos e vai para o mundo todo, que até o ano passado já tinha vendido 40 milhões de cópias. 40 milhões de cópias em livro é alguma coisa assustadora, né? Procurem, pesquisem depois e tentem descobrir qual livro que vendeu 40 milhões em um ano. É um caso muito raro, né? Mas parece que esse livro, ele não é tido como pornografia, mas é tido como erótico. E aí voltamos à questão de novo do pornográfico e do erótico, né? No cinema a pornografia nasce praticamente junto com o cinema, né? As primeiras produções de filme são basicamente ou sobre a natureza ou são pornográficas, né? Até antes propriamente do cinema, pequenas máquinas, se você podia olhar, botando moedinha, o conteúdo desses filmes era erótico, né? Era tanto assim que tem um gênero de cinema específico para isso, que chamava cinema de buraco de fechadura, que eram uns tipos de cinema. O sujeito botava uma máscara de papel assim na câmera. É um pouco difícil explicar, porque a maioria das pessoas não conhece mais o que é uma chave antiga, mas talvez tenham ido numa fazenda alguma vez, e a chave nem sempre foi do jeito que ela é hoje, essa chavinha que você não consegue olhar, né? De primeiro, o buraco da fechadura, você podia olhar para o buraco da fechadura, né? A chave era mais grossa, e etc. Então, possivelmente, com certeza, isso era uma prática que se fazia, né? Espionar as pessoas pelo buraco da fechadura. Então, um cara esperto pegou, fez um buraco da fechadura de papel, botava na frente da câmera e filmava o quê? Né? Pessoas trocando de roupa, transando, etc. Então chegou a ser um gênero de filme isso nos Estados Unidos. Isso é o começo do cinema, né? Então ele já vem junto. Eu fui na Inglaterra também no lançamento de um livro chamado Sex Time, um sujeito que trabalhou com cartazes dos anos 70, né? Quem é dos anos 70, especialmente os homens, eu acho, não sei se as mulheres também curtiam isso, mas e a criançada esperava os cartazes do filme, né? E esse cara pegou uma coisa óbvia, sim, ele escreveu sobre isso. Porque as pessoas muitas vezes esperavam mais o cartaz do que o filme. Assim, o cartaz era muito mais interessante às vezes do que o filme. No Brasil, por exemplo, às vezes o cartaz mostrava mais que o filme. Com certeza. Né? Nos anos 70 a gente estava sob ditadura militar e tudo era bastante proibido, né? Então, uma história só que eu me lembro interessante era da Vera Fischer. Você estava aqui já? Que o negócio da Vera Fischer era o seguinte: não podia aparecer nem o seio da mulher, né? Mas como a Vera Fischer tinha uma pinta no seio, então mostrava até aquela pinta, e aí o resto você completava, imagina.
Então, esse cara escreve esse livro com cartaz, etc., e faz uma espécie de tese sobre isso, né? A ideia de que nos anos 70 esses cartazes evocavam uma série de coisas e as pessoas... o cartaz não seria necessariamente para vender ingresso, né? Às vezes o cartaz não tinha nada a ver com o filme, nem com a história. Achei interessante isso. Bom, a pornografia também nasce quase junto com a proibição, né? A hora que você começa a se detectar que alguma coisa seria pornográfica, especialmente através dos livros, né? Isso em 1800, logo em 1800 e pouco, pelo menos na Inglaterra, já tinha uma lei contra atos obscenos, né? E já se podia processar pessoas e recolher livros, etc. O problema era esse do erotismo da pornografia. O sujeito não conseguia saber. Mas você, só para estender a ideia, o que é erótico considera-se sempre como algo que sugere. O que quer dizer que para algo ser erótico não pode estar por completo, tem que estar parcialmente, tem que ter um véu, tem que ter uma ilusão, sendo que a pornografia é tão direta que às vezes a brincadeira é isso, pornografia, ginecologia e erotismo, bom gosto. Bom, muito bom, porém às vezes quando você pega o livro é difícil saber. Né? Por exemplo, esse livro que está estourado aí, dizem que descreve minuciosamente as atividades, etc. Bom, tomara. Bom, deixa eu dizer mais alguma coisa antes de terminar. Há perguntas interessantes também sobre a pornografia heterossexual, porque não esquecendo que há a pornografia homossexual também. Como, por exemplo, por que não tem atividades masculinas na pornografia heterossexual? Enquanto é muito comum ter atividades femininas. Como assim? Como dizer claramente? Na pornografia heterossexual masculina, na pornografia heterossexual é muito comum ter duas mulheres transando. E é impossível ter dois homens transando. Transando, o que eu quero dizer, homossexualmente. Né? Porque não pode uma coisa e não pode outra. Né? E a resposta mais óbvia é que pornografia é feita para homem. E o homem não gosta de ver isso. A pergunta comercial é mentira. Tem muita mulher que assiste pornografia, compra pornografia e há quem diga que quase metade do mercado hoje é consumido por mulher também. Então voltamos ao problema inicial, né? Em que pese isso as críticas feministas, etc., que a pornografia reduz a mulher à submissão, a um papel historicamente determinado, sexualmente, etc. E tal, né? E especialmente que a pornografia reforça o mito que a mulher está sempre aberta às investidas masculinas e que por essa razão a pornografia seria uma das principais causas de estupro das mulheres. Porque reforça a fantasia masculina que as mulheres estão sempre prontas a dar alguma coisa. Bom, e aí eu vou fazer uma mini tese aqui e depois, se você achar que isso tem sentido. O Lacan, me parece que disse que as lésbicas são os únicos verdadeiros heterossexuais. Foi. Um ponto. No sentido que elas se relacionam dentro da lógica falocêntrica, mais do que os gays. Porque elas atuam em torno da ausência do pênis. Nesse sentido, as relações gays em filmes pornográficos, heterossexuais, a falta, né, de relações se explica na medida que confronta o suporte fantasmático, que sustenta a relação heterossexual, ao mostrar que todos são fálicos.
Isto é, ataca diretamente a fantasia da diferença sexual, né? Então, essa é a ideia que eu tive na semana passada, eu estou pensando sobre ela. Porque não pode aparecer homem, porque aparecem 2 pênis ao mesmo tempo. E vem uma falta de pênis. Mas enquanto cinema, a pornografia é um gênero extremamente conservador, né? Ou seja, a gente podia até dizer que quem viu um filme pornográfico viu todos. Sempre acontece a mesma coisa. Mas tem uns detalhes. Um filme pornográfico ele tem sempre algo cômico. Né? Por que ele tem algo cômico? Porque ele é meio bobo. Então o Zizek um dia conversou com um produtor em Hollywood de filme pornográfico, porque ele ficou intrigado. Ele falou, não é possível que os caras sejam tão idiotas de fazer sempre o mesmo roteiro. Então o sujeito explicou um pouco para ele a técnica, né? A técnica de narrativa da pornografia. Né? Ele explicou mais ou menos assim. Olha, eu não posso colocar o olhar da mulher, não pode ser dirigido para o sujeito que está transando com ela. O olhar da pornografia, o olhar da mulher que está na cena, ela tem que ser dirigido de alguma maneira, ela tem que dar a entender que o que ela está fazendo não é para o cara que está transando com ela, é para quem está olhando. Então, uma das maneiras de narrar isso é a mulher nunca fica olhando para o cara. O ator pornográfico masculino ele funciona como uma espécie de máquina, né? Ele fica numa atividade frenética, etc. Ele normalmente não fala nada. Ele não tem muitas falas no filme, etc. Normalmente é só a mulher que fala. Hã? Sim, coisas repetitivas, né? Que todo mundo conhece, às vezes só muda a linguagem, se você traduzir é a mesma coisa. E mais um detalhe, a música também é repetitiva. As músicas são uma espécie de mantra de péssimo gosto, né? Com umas guitarrinhas que é uma coisa, né? Uma espécie de mantra vagabundo que faz a... Enfim, o filme pornográfico, o que acontece no filme pornográfico? Às vezes o sujeito mesmo no meio do filme pornográfico pode ter 2 reações. Uma é a esperada e a outra é começar a rir. Porque a história sem pé, sem cabeça, os roteiros são ridículos, né? Da onde se conclui que isso seria uma espécie de preço a pagar pela mostração excessiva da sexualidade, né? Então a historinha dos filmes pornográficos é do tipo o encanador, ele tem casa, etc. E aí, em 2 minutos o pau já está comendo, sei lá. Né? Então seria uma espécie de preço a pagar. Então me parece que tem isso também, especialmente no cinema, né? Assim, os filmes pornográficos têm uma coisa cômica, eles são bobos, né? E eles têm que ser bobos. Na pornografia soft se tenta fazer um negócio mais rebuscado, etc., que inclua entre aspas, emoções, né? Emoções, romances, etc. Por essa razão, me parece que ele é mais destinado ao público feminino. Ao contrário disso, eu queria comentar uma coisa que eu tinha comentado com o Oscar, que eu assistia a um programa, dava uma olhada, que eu achava insuportável. É um programa sobre sexualidade que ensinava as pessoas como ter melhores relações sexuais. Isso aqui ou... Na Inglaterra, em Londres. Então, bom, eles são ingleses, pragmatistas. Então eles não tinham nenhuma dúvida, botavam um homem, uma mulher de carne e osso, cheio de eletrodos, etc., e mais mini câmeras dessas que olham o seu estômago, enfiadas por dentro das coisas, etc., e mostrando todo o funcionamento friccional do negócio. Né? Assim, como fazer melhor fricção e com isso conseguir melhor atividade sexual, técnicas masturbatórias, etc. Bom, minha reação era de nojo. Eu não sei o que os ingleses acham, eu conversei com nenhum inglês sobre isso, né? Se isso realmente ajuda alguma coisa. Ou seja, eu posso explicar por mim que eu achei nojento. Porque destrói a fantasia que suporta o sexo. E a fantasia que suporta o sexo é que a gente pensa que está fazendo alguma coisa, enquanto na verdade a gente está só se esfregando mesmo.
na sua cabeça, enquanto você está fazendo sexo, você está fazendo um monte de coisas mirabolantes, mas se você tiver a ajuda de um amigo como esse que está na nossa frente aqui, e uma câmera, o que você descobre é que você não faz muita coisa, né? Assim, não é tão fantástico quando você pensa, não pulou tanto quando você pensa que pulou, né? Que fez 42 mil posições, né? Você estava mais pensando que você estava fazendo alguma coisa. Bom, já estou quase concluindo. Para Lacan, então, o sexo é sempre exibicionista, né? No sentido de que tem sempre um terceiro na cena que está olhando. Né? Ou seja, que quando a gente está fazendo sexo, a gente está sempre fazendo sexo para alguém, né? Por fim, para falar alguma coisa mais narrativa também eu falo muito sobre cinema porque é uma coisa que eu estudo mais, espero que você fale mais sobre outros suportes da pornografia, né? Tem uma coisa interessante no filme pornográfico, também na narrativa do filme pornográfico, é que ele é muito ao contrário do que o cinema normal, ele é feito para um espectador normalmente, né? E se tiver 2 ou 3, eles devem estar todos numa sintonia absoluta do que eles estão querendo ver. Então é um filme meio pobre também por essa razão, uma narrativa feita para uma pessoa. Outra coisa que me parece diferente na pornografia, no cinema, é que me parece, eu queria que o Oscar comentasse isso também, se ele achar legal, é que me parece que na pornografia se inverte um pouco a lógica do sujeito e do objeto. Na medida que o filme pornográfico ele transforma muito o espectador num objeto. No sentido de que, na verdade, quem são os sujeitos do filme são os atores que ficam excitando, normalmente, essa única pessoa que está assistindo o filme. Então, parece que inverte um pouco a lógica narrativa comum do cinema, né? Aí eu vou comentar uma coisa que o Zizek escreveu, uma coisa que eu li há muito tempo atrás, né? Peguei isso para juntar com essa coisa da pornografia. Que a pornografia heterossexual reside um pouco na fantasia que o par perfeito seria um macaco macho e uma mulher robô. Né? Um macho absolutamente frenético, que não teria nenhuma dúvida sobre as funções dele na cena, e uma mulher cibernética, né? Uma mulher que fosse capaz de fazer tudo sem ter nenhuma emoção. Bom, legal. Bom, só para continuar um tema que é enorme, infindável, porque ao mesmo tempo tem a ver, obviamente, com desejo e curiosidade sexual, mas também potencializado ao infinito, como o João colocou, em termos de indústria cultural. O que eu queria comentar hoje são 2 ou 3 coisinhas e depois podemos conversar todo mundo. Mas, só para começar agora, indo de hoje para ontem. Hoje é sábado, mas a Veja já está ali. Vocês vão ver, alguém já viu? Na capa da Veja tem uma mulher totalmente... Todo mundo vai ter que interpretar. Para o meu gosto, bem legal, mas com todas as características fálicas. Então se fala das executivas, se fala das mulheres, e se fala. Essa é a matéria de capa. Tem dentro um artigo sobre o livro mencionado, dos 50 tons de ciência. Dizendo que o mundo inteiro... mulheres de todos os países, de todas as cidades, de todas as classes sociais, de todas as religiões, enfim, só se fala disso, que os homens estão pedindo, por favor, menos sexo e mais sono, porque as mulheres estão todas arrepiadas e querendo passar em casa. Sério? Eu não sei, porque tudo isto se mistura para mim com o que aconteceu ontem à noite, que tive que responder no telefone uma entrevista de uma jornalista do jornal Agora São Paulo, que era sobre o fenômeno 50 tons de ciência. E ela, sei lá, me perguntou umas coisas, comentou outras, e
eu admiti já de início que não tinha lido o livro, mas ela queria saber se era patológico que o livro compre, se as pessoas gostam mesmo de fazer isso, por que todo mundo estava comprando, comentando, lendo, se isso ia liberar os costumes, as pessoas agora não iam ter preconceitos em relação a essas práticas de disciplina, bondage, que quer dizer amarração, mas não vamos falar do masoquismo generalizado. E eu não tive mais remédio do que comentar um pouco com Freud, o que se faz na cama entre duas pessoas adultas consensualmente, não. Se ninguém se queixa, não é patológico. Por outro lado, ela queria saber o que era sadismo, o que era masoquismo. E eu comecei de alguma maneira a chutar, no sentido de adivinhar o livro que não li, que por sua vez não é um livro, são 3 livros, é uma trilogia. Aí fiquei sabendo que o macho, o fulano, mas justamente que é um macho alfa capitalista, porque ele é rico, ele é, não sei se é empresário, ele é jovem, ele é tudo isso. Ela é inocente, tem 21 anos e depois a moça que... Eu acho que a jornalista tinha lido o seu primeiro livro, aí me entregou o dado, óbvio, para um psicanalista a gente escuta. Então parece que a moçoila que no livro topa todas como cara, que é o super macho, que apresenta um contrato para ele, antes de conhecê-lo, a moçoila era, sempre foi e continuará sendo caçula. Então eu expliquei para a jornalista que muitas vezes em situações tão triviais como ela queria saber como começam essas coisas. E, bom, começa tudo sempre na infância. De repente tem um cara que hoje cresceu, quando nasceu era pequeno, foi filho único até nascer a irmã, detestou a irmã e passou a infância inteira dominando a menina, que por sua vez ficou a infância inteira sendo dominada e amando o irmão. E depois disso entra no complexo de Édipo e mais tarde na vida as pessoas são capazes de qualquer negócio. Continua chutando. Eu não sei como termina a trilogia, mas posso apostar que por último eles vão casar, né? Porque... E outra coisa ela pode querer. Ela pode topar tudo, até um contrato, pode ser amarrada e feita um pacote, pode ser disciplinada de todos os jeitos. Parece que o cara não é tão mal porque exige que ela durma 7 horas por noite, coma fruta, enfim. Cuida delas, cara. Tem 2 maneiras de terminar, né? São as 2 maneiras clássicas do cinema. Se termina um casamento, se alguém morre, é drama. Se alguém casa, é comédia. De alguma maneira, o que eu contei também era que nós temos antecedentes culturais aqui no Ocidente. Vocês lembram que alguns anos atrás teve aquele filme chamado Proposta Indecente? Bom, alguns poucos anos atrás, um filme menos visto e altamente recomendado, super simpático, chamado A Secretária, com Kevin Bacon. Então, qual é a graça? Sempre que tem um cara que tem todos os atributos possíveis, ou o cara é jovem, bonito, ou ele é milionário, ou tudo junto, ou ainda por cima. Ele está por cima porque é chefe, porque é boss. Apenas essa simetria. Dissimetria, quase sempre, bom, alguma moçoila pode sim topar, querer, ou enfim, ser seduzida para participar. Mas então, sempre fica a grande questão. Lacan comentava que o masoquismo é uma grande piada inventada por Sakar Masochi. Não quer dizer que o masoquismo depois não exista até como prática ou até, em certos casos, como uma certa patologia. Agora, o que o Lacan dizia que era totalmente inexistente era o masoquismo feminino.
Os dois exemplos, então, de proposta indecente e a secretária são filmes americanos. Mas também já tinha do outro lado, ou seja, do lado europeu, a história de O. Não? Vocês conhecem? Hoje já foi o tempo, mas a história de O foi um livro que fez escândalo, se não me engano, nos anos 60, na França. Mais tarde, depois, até foi publicado no Brasil, e os norte-americanos até fizeram uma versão descafeinada. Então, em todos os casos, sempre se tem mais ou menos a mesma história. Onde, sim, a moça vai topar, o cara vai dominar, e o final costuma ser sempre esse. Por último, ela tinha planos para ele. O cara começa como master e termina como marido. Queria fazer alguns comentários, porque vou parecer que o assunto é enorme, mas encontrei 3 ou 4 coisas justamente comentáveis para hoje. Uma é esta. Então, hoje vocês vão ver. Então, no domingo tinha Estadão, a escritora, os 50 tons e tudo mais. Hoje tem uma Veja, e acho que no Estadão, hoje, no Estadão ou na Folha, em algum dos dois jornais, tem um artigo escrito pelo marido da escritora. Muito simpático. O cara tentando como é que ele vai conseguir manter. Esse ficou rico, viu? Bom, agora, de novo, grandes questões. Diferença entre pornografia e erotismo. Segunda grandíssima questão. Eficácia de qualquer produto cultural, estes, livro, vídeo, quadrinho, que tipo de eficácia para homens e que tipo de eficácia para mulheres. Ainda como o João apontou, se fosse para fazer análise semiótica, saberia que prestar atenção no que é específico do cinema, específico da linguagem dos quadrinhos, específico da literatura. Ainda uma outra distinção que se deveria fazer entre o que é da ordem do olhar e aquilo que, como foi apontado também, é uma grande vertente, um grande filão da pornografia, que é a pornofonia, ou seja, disque sexo, ou seja, tudo aquilo que não existia antes de inventar o telefone. Não é? Não. Parece uma conclusão óbvia, mas só pornografia, já que porno refere à prostituição, refere à sacanagem, mas o gráfico, bom, se desde sempre se representou, desde desenhando, depois filmando, então sempre o visual tomou conta, sempre o olhar foi satisfeito por imagens eróticas. Agora, quando se inventa o telefone, por isso que hoje se extrapola até o infinito com todas as telefonias móveis, mas sim, aí então começa aquela prática do sexo tendo uma mediação que por sua vez permite não somente todos os equívocos, mal entendidos, enganos e faz de conta, mas também tem um pequeno detalhe, agora pensando um instante, mas seria isto, né? Antes de mais nada, lembrar que a voz é um objeto causa o desejo. Dentro da extensão lacaniana da análise freudiana, então, as pulsões têm seus objetos e o Lacan acrescenta uma pulsão específica ligada ao objeto voz. Entendendo que a voz, isto mesmo, ao falar, a voz que é projetada, mas que a voz faz parte do corpo. Pode ser gravada, pode ser o que se diz o vento leve, ou seja, pode ser perdido, mas a voz, fazendo parte do corpo, justamente excita. O que acabei de pensar um instante agora, ao mesmo tempo, é que sim, não somente se inventa o disque sexo, bom, tem que ter inventado primeiro o telefone, mas também pensar um instante simultaneamente é um tipo de pornografia por completo comercial.
dá para se pensar que sempre as pornografias podem ser comercializadas, mas também dá para se pensar que antes, quando alguém fazia um desenho pornográfico em algum muro da rua ou qualquer coisa assim, bom, aquilo fazia parte da cidade. Quando alguém publica um livro, quando alguém faz algo para que a pornografia seja vendável, tudo bem. Às vezes poderia não ser assim, porém a pornografia pelo telefone é sempre um produto. A ideia seria esta, pensar num instante, tanta prestação de serviço, não? Todas as cabines telefônicas europeias, todos os orelhões, tudo bem. Mas também alguma coisa que começou, vai saber de que jeito, só sei que a partir de algum momento aquilo pode ser pago até como cartão de crédito. Então, em algum momento foi industrializado direto. A própria pornografia de hoje, que não é mais aquela. Quando eu digo aquela é porque existe desde que o tempo é tempo, desde que o Gutenberg conseguiu imprimir, mas a pornografia dos últimos tempos, do século XX, para ser assim, é a indústria cultural. Os Estados Unidos conseguem essa grande façanha de ser um país simultaneamente liberal, tem a maior indústria de pornografia e também um país completamente puritano. Então, é importante chegar neste ponto. Ao mesmo tempo que, porque agora em qualquer lugar dá para comprar, em qualquer internet dá para pegar sem pagar, porque aquilo faz parte da paisagem cultural, bom, não esquecer que até não faz muito tempo atrás, muita coisa não era permitida e tanta outra era proibida. Hoje parece, ui, que legal, né? É bom, temos mais um direito humano. Podemos consumir e podemos fazer isso sem fazer mal para ninguém. Cada um não tem que prestar contas, a menos que alguém tenha alguma referência religiosa, mas a pornografia costuma ser o famoso ato privado, que muitas vezes se pode fazer entre várias pessoas, 2 pessoas até, ou quase sempre, a maior probabilidade, que tem a ver com um certo ato de gozo solitário. Em primeiro lugar, assistir ou escutar, sim, há uma satisfação ou da pulsão visual ou da pulsão auditiva, e depois, se a pessoa está sozinha e aquilo excita, bom, tudo bem. Resolverá de um jeito ou de outro, aí que entra a esfera altamente privada. Mas já a pornografia, enquanto fenômeno social, cultural e tudo mais, tem os contrastes e as contradições. Nem tudo, então, é permitido, nem tudo por completo está proibido. Pelo contrário, não se sabe em que momento pode aparecer a censura. Mas não existe. O fato de que em outras épocas não se permitia mostrar nada que fosse libidinoso. Mais tarde, então, começam a aparecer produtos culturais, mídias e tudo mais, e hoje parece que liberou geral. Não obstante, sempre teve, provavelmente sempre terá censura. Por isso os exemplos que eu peguei nestes dias. Um que tinha me chamado a atenção, acontecendo na Bósnia-Herzegovina. A disputa é pela prefeitura da cidade de Zenica. Ou seja, lá também estão com eleição para prefeito. Então, Milad Hadziametovic, algo assim, candidato que concorre sem partido para a prefeitura, incluiu trechos de filmes pornográficos em seus materiais de campanha online. Ele pelo menos foi honesto e explícito. Pelo menos colocou, talvez, foda. Aqui no Brasil não. Aparecem os políticos que já é pornográfico, obsceno. Desculpa, ele colocou como Continua. técnico atual. Incluiu trechos de filmes pornográficos em seus materiais de campanha online. Os vídeos são parte de uma gincana para os eleitores. Que hora que eu pensava. Bom. Técnica, Aqui no Brasil tem um caso de censura da melhor estirpe,
foi então o historiador da arte Jorge Colli daria uma palestra na ABL, Academia Brasileira de Letras. Por sua vez, a palestra seria transmitida via internet, cujo título Sexo não é mais o que era. Então, parece que o escândalo é que a transmissão foi censurada em mais de uma oportunidade e, entre outras, entre as imagens censuradas, estava a tela A Origem do Mundo, de Gustave Courbet, que retrata uma mulher com as pernas abertas e o sexo à mostra. Todo mundo conhece esta imagem? Não? Bom, deveria, senão... Não? Aquele quadro tão famoso que foi escândalo antes, durante e depois. Durante um bom tempo foi propriedade do Lacan. Agora os herdeiros tiveram que entregar o quadro para o fisco, o Estado francês, em pagamento de impostos. Agora o quadro é propriedade francesa do Museu da Taverne, mas enfim, todo mundo sabe, a origem do mundo sempre foi e continua sendo entre as pernas das mulheres. Esta é uma mulher que foi mostrada de um jeito fantástico, em épocas em que já havia fotografia, mas entretanto o pintor conseguiu outra coisa. A pintura consegue ainda hoje, não precisa superar a fotografia no realismo, mas sim consegue transmitir uma outra coisa. Então, o quadro de Courbet transmite vida. E como sempre que aparece um órgão feminino por aí, bom, não pode. Aí então vem o outro exemplo de censura estúpida da semana. Não esqueci de recortar do jornal, mas enfim. É uma autora norte-americana, acho que ela é uma feminista, porque o nome alguma vez já li por aí, chamada Naomi Wolf. Sim, não é? Então o livro dela agora se chama algo assim como Vagina, modo de usar, ou algo parecido. Não saia de casa sem meta. Bom, em lugares como Google ou Amazon, então no título do livro aparece com uma letra V e asteriscos. Então, isto é fantástico, porque até se pode discutir, é ridículo, mas vamos supor que sempre o visual seja mais escandaloso, mas aqui, uma palavra, ainda em latim, na realidade, o que é da ordem do não representável, é da ordem do nunca simbolizado 100%, é o que Lacan chamava a obscuridão do órgão vaginal. O maior dos mistérios está ali, desde o mistério da vida até o mistério de vai saber o quê. Bom, agora o mais surpreendente é que também, lendo vulgo, jornais também conhecidos como mídia impressa tradicional, tem uma entrevista aqui, que apareceu na segunda-feira, de um senhor cujos livros andam por aí e só sabia que existia. Conhecem o Alain de Botton? Ele parece ser filósofo de profissão. Mais velho. Melhor para ele. Não, coitados dos filósofos. Eles de vez em quando têm que fazer qualquer coisa para sobreviver. Então temos que escrever e ainda bem. Tem outros, vocês já viram falar de filosofia clínica? Tentaram clinicar para ver se... Este Alain de Botton, pelo menos, já que ele é bem sucedido, consegue ou filosofar, mas ó, agora eu fiquei com um enorme pós-conceito. Este cara, não sei se é muito bom, muito pior, mas olha... Na entrevista perguntam para ele e a resposta. Pergunta: qual é a fronteira entre a pornografia e o sexo? Ele responde: o aumento da pornografia na internet prejudicou muitas vidas sexuais. Algumas mulheres podem achar, como alarme, que a libido do seu companheiro desapareceu misteriosamente.
não desapareceu, simplesmente foi transferida para o computador. Uma aliança involuntária entre Cisco, Dell, Oracle e Microsoft, por um lado, e milhares de provedoras de conteúdo pornográfico, do outro, explorou uma falha do projeto do gênero masculino. Uma mente masculina, originalmente projetada para lidar com algo pouco mais tentador em termos sexuais do que a visão ocasional de uma mulher da tribo na savana, torna-se um alvo indefeso quando bombardeada por convites constantes a participar de cenários eróticos que ultrapassam consideravelmente tudo o que foi sonhado pela mente doentia do Marquês de Sade. Nossa constituição psicológica não tem um dispositivo suficientemente resistente para compensar a evolução das nossas capacidades tecnológicas, nem algo capaz de deter o nosso desejo apaixonado de renunciar a todas as outras prioridades por mais alguns minutos, que acabam se tornando 4 horas, nos recessos mais negros da rede. A pornografia é tão imediata e intensa que destrói nossa capacidade de fazermos um sexo real, mais humano e sem ostentação. A melhor solução pode ser simplesmente trancar o computador em algum lugar e discutir as tentações com honestidade. A pornografia não deveria ser considerada uma coisa revoltante, ela é boa para os homens, mas boa de uma maneira que destrói coisas que não são apenas boas, mas essenciais da vida. É o tipo de coisas, às vezes a gente fala mal dos filósofos por puro preconceito, mas esta frase, ou ele conhece o assunto, ou ele simplesmente jogou esta frase. Da libido que desaparece, não desapareceu, simplesmente foi transferida para o computador. Transferência? Que tipo? Então, porque nunca antes, e podemos ser completos testemunhos disso, porque estamos vivos aqui agora, o que nunca antes teve é a oferta que se tem agora. O que não se precisa concordar muito com Alain de Botton, que fala de que a nossa espécie começou na savana, assim, isso é justamente o que ninguém esteve lá para comprovar. O passado é sempre uma reconstrução ficcional de alguém no presente. Agora, o presente pode ser vivido e conhecido e todos nós estamos aqui para isso. O curioso do caso é justamente isso. É um direito, então, humano, melhor dizendo, um direito do consumidor ter à disposição tanta oferta. Ainda, por que a oferta é tanta? Como o João colocou, não? Tem cardápios, não? Tem tudo quanto é tara, tudo quanto é gosto. Às vezes pode até ser oferecido de graça e muitas vezes tem que pagar, não? Tudo de bom. E o curioso é, não? Pergunta e resposta, não? Custo-benefício. O que isso traz? Sim, traz satisfação imediata. O que isso custa? Provavelmente, daí que entram exatamente as variações individuais que fazem de algumas pessoas, às vezes, espectadores ocasionais, até outros que são usuários consuetudinários e, por último, ficam viciados e por aí vai. Já tive pacientes assim. Alguma época, muitos anos atrás, onde a pornografia só existia na Europa. Mas depois se espalhou pelo mundo e, bom, justamente quando apareceu em algum país europeu, para muitas pessoas foi o máximo. E depois desse máximo todos os dias, ou melhor, todas as noites, bom, não conseguia mais se relacionar, namorar, enfim. Não importa. É bom saber que a publicidade é melhor do que o produto, mas é bom saber que o produto é insuperável. E vocês viram, provavelmente, vocês estão aqui graças à nossa convocatória, mas vocês devem ter visto o desenho na internet, que é muito simpático e que eu queria apenas complementar algo que o João falou.
E é assim. Não sou tão conhecedor dos estilos, mas provavelmente as pornografias de cada país devem responder a gostos e tradições locais. Não me surpreenderia. Como também, o que menos surpreende é o que já está globalizado. Aquilo que circula por qualquer lugar e todo mundo poderia ter acesso. Apesar das variações então locais, o estilo norte-americano é o mais preponderante, mas também porque eles têm a maior indústria de pornografia do mundo. Bom, teve uma crise, faz 2 anos, onde, como o João também falou, durante muito tempo parecia que a pornografia possível para ser vista era aquela que devia ser comprada porque alguém fazia aquelas higienistas, biopolíticas e saúde pública, foi exigido que os vídeos, ou seja, toda a parte imagética, que fosse usada a camisinha em qualquer tipo de intercurso. A partir desse momento, os consumidores deixaram de consumir. E um par de anos depois, agora sim, parece que voltou. Os números que eu tenho também, acho que é alguma coisa que devo ter lido faz um ano, assim. A indústria americana são 10.000 pessoas que trabalham com isso. Não estava especificado se pessoas que trabalham com a câmera ou pessoas que trabalham trepando frente à câmera. Porque sim, agora é uma espécie de autocontrole, de que as pessoas estejam sadias, mas se deixou de usar a camisinha porque, digamos assim, aquilo, bom, dá para se entender, né? Usar a camisinha, se em alguma outra época, não posso pensar na época, sei lá, do meu pai, milhares de anos atrás, a camisinha tinha um significado, e o significado só era trapping, fornication. Quem usava camisinha só queria transar e não procriar. Mas a partir da AIDS, camisinha ganhou um outro significado. Camisinha, por um lado, protege, bom, saúde, mas por outro lado, significa morte. Então, não havendo camisinha, que tem uma mediação que interrompe o gosto voyeurista, e que também é a presença da morte. Quase sempre os vídeos, então, eróticos ou pornográficos, enfim, tem de tudo. Não precisa ter grandes roteiros. Quase sempre é um encanador, mas também pode ser Papai Noel. Um clássico, Papai Noel desce pela chaminé e a moça aí recebe um presente. Bom. Agora, justamente a pergunta, agora em francês, chercher la femme. Aonde que está a moça no momento em que ela está recebendo? Como foi apontado, ela não está olhando para o parceiro maquínico sexual, ela está olhando para a câmera. A explicação, que vou concordar, mas não por completo, né, porque vai um pouco além. A explicação técnica, que pode até ter sido dada pelo produtor desses filmes, para quem que o Zizek? Sim. Bom, a explicação pode ser esta, de que ela, a moça que está na tela, tudo bem, ela está fazendo aquilo, tudo bom, está fazendo com o homem. Bom, pode ser um cavalo, pode ser um muro, mas enfim, ela está acompanhada, mas ela não olha para quem está fazendo companhia. Ela olha para a câmera, que quer dizer, olha para quem está olhando, para o espectador. A explicação, então, é uma maneira de dar a quem vê aquilo que quem vê quer, e seria isso, né? Quem, de alguma maneira, está ali se relacionando com uma moça, porém, ficando sozinho em casa até no autoerotismo, mas, enfim, é como se a moça fosse para o espectador e como se o espectador, sem se identificar diretamente como cara, se o espectador for homem, pelo menos entra em contato direto com a moça, porque a moça está olhando para ele. Deve ser mais ou menos assim, mas não por completo. Por quê? Volto a dizer, não conheço todas as pornografias globais e locais,
Mas o estilo norte-americano já sabemos como começa. Encanador, Papai Noel. E já sabemos como se desenvolve. Fuki, 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 fuki. Mas já sabemos também como termina. Depois de muito, muito, muito suficiente, né, as duas pessoas que estão ali desempenhando, em certo momento, quando até o espectador já fica um pouco cansado de ser no caramba, né, que prova da resistência, então chega o momento do aquilo que vamos chamar de orgasmo por falta de pior palavra. Mas então, ela desde o começo está arfando. Ele não. O cara tem que manter esportivo. Em certo momento, quando a gente diz, bom, parece que os dois estão chegando a algum ponto G em comum. Nesse preciso instante, não se esqueçam, ela não deixou nunca de olhar para a câmera, nesse momento que é o mais melhor na galáxia, aí ele sai de dentro dela, e aquilo termina num outro tipo de variação sexual, onde o mais importante é que ela, sem deixar de olhar para a câmera, ou seja, o espectador nunca deixa de ver o olhar dela, o espectador também vê o esporro. Que simpático pensar assim em termos lógicos. Bom, no final das contas, falei antes, a obscuridão do órgão vaginal, a vagina feminina é a caverna de Platão, ou até para colocar a sementinha tem que estar no escuro, como quando até aí tudo excelente. O que quer dizer que então a combinação do ato sexual, quase sempre heterossexual, não que seja reprodutiva, mas teria a chance de colocar no lugar certo. Só que isso é invisível, não dá para ver, interno. Então, é como se pragmaticamente os norte-americanos devem ter pensado, bom, vamos oferecer um produto que não tenha depois reclamação no PROCON. Comprei um vídeo pornográfico, mas então não. Se você comprou, você vai ver tudo. Vai ver como começa com Papai Noel, como que eles fazem Papai Noel, Mamãe Noel, e como depois, no melhor momento, você vai ver como tem forma mesmo. E aí então vai ser explícita. Pequenos dois comentários rápidos. Aqui sim entramos na patologia. Coitus interruptus nunca foi muito salutar, nem hoje nem na época de Freud. E ainda por cima nós sabemos que a moça está trabalhando, ela é bonita e precisa ganhar a vida, não somos preconceituosos, qualquer profissão, tudo bem. Então a moça está ali, não, desculpa, vou usar palavras técnicas. A moça está transando, mas não precisa estar gozando. E se ela parece estar gozando, talvez esteja trabalhando e mimetizando um facto, essas coisas. A única coisa que podemos ter certeza é o seguinte: quando termina o ato sexual em pornografia típica, estilo norte-americano, o espectador o que tem é uma histérica, olhando e mostrando que nada disso serve para nada. Ela ganhou dinheiro, o cara tinha um negócio deste tamanho, mas é bom porque mantém o desejo satisfeito. Mas, por outro lado, é uma performance de uma histeria que na época de Freud era íntima e agora é absolutamente explícita. O curioso, então, como o título de hoje era esse, bom, pornografia e sublimação. O verdadeiro título deveria ser pornografia e recalque. Então agora podemos conversar um pouco. Só um último comentário. A tão simpática imagem foi feita a partir de uma colagem no melhor estilo pré-histórico. Nada de Photoshop e apenas gilete e colaprite. Então, a primeira coisa que se vê é uma alegria heterossexual. Entre um cara e entre uma moça. Em seguida,
prestando um pouco de atenção, que não viu de perto, depois chega perto, o que aparecem são os elementos ligeiramente bizarros. Por que se o cara está montando na moça, por que tem uma ovelha embaixo do braço dele? Tem uma ovelha aqui. Bom, evidentemente a ovelha duplica a moça e está tudo bem com elas. Agora, tem um cara que está olhando aqui. A gente pode saber, o cara duplica o personagem que está ali na ativa. Agora, o grande problema é que o cara é o Zizek. E ainda, para piorar, aqui embaixo tem uma coruja. Então, para que serve uma coruja? Para olhar muito de perto, de frente e na mira. Todos os olhares. O pegador, a periguete, a ovelha, o Zizek, a coruja, todo mundo está olhando para quem olha. Como dizendo, o que você está vendo? Nós vemos que você vê. Você quer ser visto? E só para terminar com uma análise esperta, semiótica e não somente. Toda esta composição tem, apesar de tantos elementos, vai ter um ponto que atrai o olhar de quem vê. Vocês podem ver mais de perto ou ver depois no computador. Tem sexo explícito, tem ovelhas e Zizek, mas o mais importante está aqui. O cara tem uma estrelinha no colete. O que faz de imediato uma espécie de sentido, porque como o casal tem, do filme que o vento levou, então o cara tem uma estrelinha de xerife, e bom, parece que ainda estamos no velho, no faroeste. Não, onde tem uma estrelinha, se está no céu, maravilha, se está no peito, é a lei. Então, um pouco a ideia é esta. Sim, hoje, pornografia está liberada desde que você pague. Ou você pode ter de graça, mas depois você vai estar sempre sujeito a alguma lei. A pornografia pode parecer super livre, pode parecer que é melhor que as pessoas fiquem masturbando em casa como que vêm e não saindo na rua para fazer o que... Não. Alguns farão, outros não farão, porque sim, é lembrar que mesmo um produto cultural não necessariamente sublima, e sim às vezes reprime.